executivo e cientista de dados. A palavra é sua, doutor. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Deilson, também pela deixa. Eu acho que encaixou muito bem o painel, você falando sobre enfermeiro navegador, porque na prática quem navega o cuidado, quem conduz a jornada do paciente, na maioria das situações, é o enfermeiro, né? E tudo que a gente quer aqui é mostrar ferramentas que possam aumentar a eficiência e o impacto que o enfermeiro pode trazer. A tecnologia sozinha não vai conduzir o paciente, não vai conduzir a jornada do paciente. O que a gente tem que trazer é tecnologia para ajudar os profissionais a terem mais eficiência, tá? Deixa eu abrir aqui para apresentar, você tem como liberar para mim, por favor? Ah, não, peraí, já sei o que é. Eu tenho que abrir primeiro a tela completa, para aí sim aparecer, peraí. Agora vai aparecer, isso, estava minimizado. Está aparecendo para vocês? Pronto, acho que agora deve estar aparecendo para vocês, né? Beleza. Sim. Bom, então, tecnologias para gerenciamento de desfecho pós-hospitalização. Então, primeiro de tudo, a gente está falando aqui de pós-hospitalar. A gente fala muito de CCH, controle de infecção, jornada hospitalar. Tanto que pela RDC é obrigatório você ter uma comissão de controle de infecção dentro do hospital. Mas a gente tem que pensar no fora também. A gente mede muito pouco desfecho. A gente consegue acompanhar desfecho intra-hospitalar. Mas o que acontece depois que o paciente sai do hospital? Então, hoje a gente vai falar de tecnologias, mas eu vou falar de um alicerce que a gente chama de Deep Medicine, ou medicina profunda, e qual o impacto disso no cuidado contínuo do paciente, tá? Como a nossa colega estava me falando, eu sou médico executivo, sou cientista de dados, trabalho como gerente médico e CMIO, ou informata clínico, em um hospital de grande porte, aqui no interior de São Paulo. Tá? E o que é que a gente observa no hospital? Eu cuido lá de auditoria clínica, de implantação de ferramentas, governança de dados, e eu percebo que muitos desses desfechos ruins que a gente observa no pós-alta não são causados exatamente só pela doença, mas uma falha de gestão do cuidado, vai uma orientação que pode ter sido feita de forma inapropriada, um paciente que não teve uma continuidade do cuidado, ou simplesmente protocolos que a gente desenvolve pensando que aquilo dali é o melhor para o paciente, e a gente acaba, controle de infecção é algo curioso, porque cada protocolo, cada hospital é diferente, você tem uma flora bacteriana diferente, resistências diferentes, perfil epidemiológico diferente, e a gente tem que adaptar para aquela população, para aquele perfil. E muitas vezes a gente não sabe como é o pós. Então, a gente troca, por exemplo, um tratamento de 7 dias por um tratamento EV de 5, um level de 750, por exemplo, e a gente não sabe, às vezes, se a gente der uma alta precoce, a gente aumentou a eficiência hospitalar. Mas a coisa a gente brinca de uma alta sangrenta. E a rehospitalização desse paciente? Ou então o desfecho, se ele não rehospitalizar, mas for parar em outro hospital. Então, o que a gente observa é que esses desfechos, o panorama que a gente tem taxas elevadas de rehospitalização, isso não é só aqui no hospital, em vários hospitais a gente vê essa situação, não no nosso, não só no nosso, aumento dos eventos pós-adversos, eventos adversos pós-alta, eventos adversos nos Estados Unidos já é a segunda causa de morte hospitalar. Mas os eventos pós-alta, a gente consegue medir? A gente liga para os pacientes para saber o que foi que aconteceu? E existe uma desarticulação entre a atenção primária, hospital, paciente, e no final das contas o paciente fica por conta própria. Se não for o paciente correndo atrás de buscar orientação, buscar acompanhamento, ninguém liga para ele para saber como é que ele está, saber se ele lembrou da consulta de retorno. E o que a gente tem de maior causa para isso é fragmentação de dados, baixa capacidade preditiva, tanto dos modelos que a gente usa, como dos nossos protocolos, falta de monitoramento. Então, o que acontece é que os dados, se não estiverem integrados, a gente não vai conseguir ter essa visão integrada do paciente. Quando a gente fala de Deep Medicine, tem esse livro aqui que, assim, se puderem tirar só uma coisa dessa palestra, eu diria, leiam esse livro. Esse livro aqui foi escrito pelo Eric Topol, que é um cardiologista americano, e ele fala como a inteligência artificial pode tornar o cuidado humano, novamente. Esse livro, como ele é muito acadêmico, o escritor, cada capítulo desse livro tem 50, 70 artigos referenciados. Então, ele é muito denso no quesito de mostrar o histórico da medicina, para onde a gente está caminhando, sempre embasado em dados. E ele trata muito isso de como a gente pode cuidar melhor dos pacientes, trazendo a tecnologia, mas para nos aproximar. Então, quando a gente
traz isso daqui, a gente está falando de medicina baseada em dados. A medicina baseada em evidência é muito importante. Toda a medicina que eu me formei, que a gente formou a maioria dos nossos médicos, foi baseada em evidência científica. Só que o problema da evidência científica é que ela traz uma amostragem, ela traz uma média, uma estatística. E quando o paciente, a gente vai tratar do N igual a 1, a medicina personalista, ou então quando a gente está falando de um hospital, considerando que cada hospital tem um perfil epidemiológico diferente, uma flora, um perfil bacteriano diferente. Como a gente adapta isso para a realidade de cada um? Isso que é a medicina baseada em dados. E o outro caso é a medicina rasa. Se a gente tem a medicina profunda, deep medicine, o que é a medicina rasa? É a medicina que a gente tenta fazer tudo na mão, tenta fazer tudo só com estatística, não consegue olhar para aquele paciente como um todo, são os enfermeiros correndo para ter que ler prontuário tudo na mão, não tem ferramentas para ajudar, e é isso que acontece, você ser atolado pelas pendências do hospital. Levar um hospital nas costas é um processo muito difícil. Então, se a gente vai no caminho da medicina profunda, qual é o alicerce do conceito que o Eric Topol traz no livro de medicina profunda? E a gente pode adaptar para diversos ramos da medicina, hoje a gente vai adaptar para o gerenciamento pós-alta hospitalar. O alicerce é um tripé: Deep Phenotyping, Deep Learning e Deep Empathy. Então, fenotipagem, aprendizado e empatia. Quando a gente fala de fenotipagem, a gente está falando de coleta de dados. Para a medicina baseada em dados, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações dos pacientes. Como é que você vai medir desfecho pós-alta se você não sabe o que aconteceu com o paciente? Você nem sabe se ele morreu em casa, se ele foi hospitalizado em outro hospital, ou às vezes você nem mede quanto é a sua hospitalização, mesmo os dados que estão dentro do seu hospital. Quantos por cento dos pacientes tratados com um novo protocolo de pneumonia, por exemplo, que tem uma alta precoce, são rehospitalizados? Será que você adotou um novo protocolo e aumentou esse índice de rehospitalização? Ou então não de rehospitalização, mas de reatendimento no seu pronto atendimento? Nem os dados que a gente está no próprio hospital, muitas vezes a gente usa. E isso não é um problema só aqui. A estatística fala que 97% dos dados gerados em hospitais na Europa não são utilizados. Os dados não são utilizados. E não é culpa só da assistência. Isso é culpa também nossa de conseguir um bom processamento desses dados e adotar isso nas rotinas. Mas o primeiro passo é coletagem, histórico médico, você pode trazer dados genéticos, mas não vem ao caso aqui falando de CCH, exames, por exemplo, como é que você vai fazer um estudo de impactos de flora e perfil epidemiológico se você não tem integração, por exemplo, com culturas? Os exames de cultura são feitos no laboratório externo, não são integrados no prontuário, você faz controle tudo manual via Excel. É muito difícil você conseguir fazer um controle efetivo disso quando tudo é manual. Você vai passar mais tempo coletando dados e tabulando do que analisando. E a gente vai falar depois do percentual de tempo que o profissional, principalmente o enfermeiro, perde nisso. Então, a gente tem que medir taxa de hospitalização para cada população, a gente tem que falar de coleta de informações, como a gente vai coletar essas informações e coletar informações em casa também, e mensurar desfechos. Que desfechos eu quero medir? Rehospitalização, óbito, reinfecção, que outros desfechos você quer medir? Uma forma mais fácil de você conseguir coletar essas informações é tentar automatizar essa coleta. Um caminho são os IoTs, Internet das Coisas. Então, hoje você tem hospitais, a bomba de difusão já está conectada no Wi-Fi, o monitor, o glicosímetro está conectado no Wi-Fi, isso é o melhor dos mundos. Mas supondo que a gente não tem todos esses equipamentos caros, são tudo conectado, cama conectada. A gente pode usar, dados de processo, colocar assistência para colocar os dados estruturados no local certo, para não ter que fazer retrabalho, o enfermeiro assistencial digitar algo no prontuário manualmente, em dado clínico, nota clínica, e depois alguém manualmente ter que reestruturar todos aqueles dados. Então já vamos colocar aqueles dados estruturados. Vamos interoperar. Que tipos de dados você pode conectar automaticamente? Então, como eu falei, exames externos, culturas, poxa, vamos conectar no nosso barramento, já vamos trazer isso direto para o prontuário. Isso é a tendência do Open Health, né? A gente ainda tem um sistema de saúde muito fragmentado. Às vezes você tem uma mesma operadora de saúde e você tem nacional, você atende no hospital, quando você vai para o outro, você não tem mais aqueles dados. Então é algo que algumas instituições estão conseguindo conectar a nível nacional, mas não tem para onde fugir, a gente precisa caminhar para isso. Ainda bem que a gente está indo também para uma conexão via SUS também. A Rede Nacional de Dados em Saúde
é algo que está se desenvolvendo muito. Até 2027 eles vão, né, lançar essa ferramenta, a gente já tem na parte de vacinas, e é um projeto exemplar para o mundo, o tipo de conexão que a gente vai ter. Então, por exemplo, quando você fala pós-alta, o próximo passo que a gente vai ter que integrar até próximo ano é relatórios de alta vão ser enviados para o SUS e vão estar no prontuário único do paciente do SUS. Então, já é algo, o paciente que vai ser atendido, por exemplo, no UBS, vai poder ter informações do que aconteceu no hospital, que às vezes nem isso ele sabe. O paciente está na UBS, não tem relatório, não sabe de nada, não sabe nem o antibiótico que ele usou no mês passado para tratar uma ITU, por exemplo. Como é que você vai fazer gestão de um paciente que tem ITU de repetição se você não faz gestão microbiológica, você não faz gestão do antibiótico que ele está usando? Bom, e às vezes você tem que começar tudo do zero, pedir novas culturas, coisas do tipo. E quando você consegue conectar todos esses dados do paciente, você consegue integrar, você consegue fazer um mapeamento daquele paciente. Hoje a gente tem, por exemplo, algoritmos que podem fazer o processamento dessas informações para poder gerar desfechos. Mas a gente pode ter coisas mais simples, não só dispositivos conectados, mas, por exemplo, esse é um exemplo de um aplicativo que você pegando um simples esfigmo ou um termômetro que você comprar na farmácia, você tira uma foto daquele dispositivo e ele identifica quais são aqueles sinais vitais e já manda para uma central de monitoramento. Então, coisa simples, monitorar pH, monitorar uma temperatura. Claro que isso aqui para CCH você precisa de mais coisas, a gente vai chegar depois como coletar dados importantes para medir desfecho de infecção. Então, primeiro ponto, dados. O alicerce é vocês precisam de dados, precisam estar integrados e a gente precisa pensar em como processar. A partir do momento que a gente tem esses dados, como é que a gente vai processar eles? E a gente fala do Deep Learning. A gente fala de aprendizado, Deep Learning vem de uma linguagem de inteligência artificial. Inteligência artificial é das ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir processar esse mundo gigantesco de informações. Enquanto a gente consegue olhar 1, 2, 3 indicadores, você consegue colocar, desenvolver ou comprar pronto, por exemplo, um algoritmo que consiga processar uma centena de informações e, por exemplo, medir risco de rehospitalização daquele paciente, risco de óbito, coisas do tipo. Mas, vamos falar em coisas simples. Para um algoritmo funcionar, você tem que ter duas coisas, duas fases. Primeiro você tem uma fase de treino e depois você tem uma fase de predição. O algoritmo ele é treinado em uma base que precisa ser muito bem desenhada, muito bem curada, tem que ter uma boa curadoria com dados precisos para você ter aquele algoritmo, e as mesmas informações que foram usadas para treinar vão ser usadas depois para predizer. Então, se um algoritmo precisa de 20 variáveis para prever um desfecho, você precisa ter essas 20 variáveis e você precisa ter isso com qualidade. Então, não adianta simplesmente ir na prateleira e comprar alguma ferramenta milagrosa que já tem um algoritmo, se você sequer tem essas informações. O alicerce é ter essas informações integradas dentro do prontuário, dentro de um pipeline, porque depois se tiver que colocar tudo manualmente, também é delicado. Cada etapa manual que você faz, além da ineficiência que você gera de coleta de informação, você tem a possibilidade de erro e desvio desses dados. O outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que a maioria dessas ferramentas de prateleira, elas são caixas pretas, fechadas. Você não sabe como é o índice de confiança. Então, por exemplo, você vai comprar um teste rápido. A gente estava fazendo um estudo de um teste rápido para influenza A e B. A gente sabe que aquele teste rápido tem uma sensibilidade, digamos, de 97% e uma especificidade de 95%. Isso é um dado muito importante, especificidade e sensibilidade. Os algoritmos também têm isso. Então, quando vocês forem comprar ferramentas, exijam a performance. Poxa, esse dado foi treinado em tais hospitais, com tal perfil, foi tal performance, para você saber o quanto vocês podem confiar também nessas ferramentas. Mas o que eu digo é que nem todas as ferramentas precisam ser só algoritmos. Coisas simples, como você simplesmente organizar esses dados, fazer painéis, desenvolver treinamentos para consumir dados, já pode ser o suficiente. Então, um simples painel, por exemplo, de você conseguir visualizar quais são as principais doenças, separar em linhas de cuidado, eficiência hospitalar, tudo isso já é, muitas vezes, o suficiente. Porque a gente vai agora entrar em empatia, e eu vou pular aqui e dar um spoiler para essa tela. Olha, na estatística, quanto tempo se leva realmente analisando o dado?
82% do tempo que vocês gastam no trabalho é coletando, validando, organizando informações. Só 18% analisando. Imagina uma CCIH, um setor, que todos os dados fossem coletados ou através de processos, de bundles, que tudo bem, vocês já vão fazer suas auditorias, vocês já vão passar para fazer seus bundles, ok. Mas depois do dado coletado, ou pela assistência, ou pelo seu time de campo, tudo isso cai automaticamente no prontuário, já é processado e já cai automaticamente nos seus painéis, e não tivesse que preparar painel para tudo. 18% do tempo você ia gastar só para analisar. Isso eu estou falando de analisar manualmente, ainda tem a parte de alertas, e aí você pode chegar para o outro nível, desenvolver alertas. Então, por exemplo, eu estava vendo uma outra ferramenta, hoje a gente vai ter palestra, por exemplo, da Vigispec, uma ferramenta muito boa para, a partir do momento que você já tiver os dados todos estruturados, vocês conseguirem visualizar isso tudo em bons painéis. Você tem ferramentas, por exemplo, como o NoHarm, que é uma ferramenta de farmácia clínica, mas que também funciona para o programa de Antibiotic Stewardship. Então, imagina que a própria ferramenta já gera um alerta, olha, chegou a urocultura desse paciente e ele é resistente ao antibiótico que ele está usando. Por que a gente tem que fazer isso tudo manual? Vamos trazer ferramentas para enriquecer isso e deixar que o enfermeiro, que vai ter que navegar esse cuidado, navegue com os dados de bandeja. E aí ele vai ter que gastar o tempo dele para fazer orientação, para enriquecer aquela análise, para conversar com a equipe, porque não adianta só gerar um alerta, senão gerar uma ação. O valor em saúde só acontece quando a gente age. Gerar um alerta, ter aquela informação e não fazer nada, ou ter uma informação 3 dias depois, e às vezes o paciente já saiu do hospital, eu sei que é a realidade de muita gente, mas infelizmente a gente não consegue gerar valor dessa forma, só olhando no retrovisor. Quanto mais rápido a gente conseguir ter essas informações, mais rápido a gente vai conseguir ter uma ação. E aí é que a gente entra no 3, a empatia. O cuidado, a eficiência, a empatia está na eficiência. A eficiência, o melhor cuidado, é isso. E no outro ponto é liberar o profissional para focar no cuidado humano. Quanto menos tempo o profissional ficar no Excel, mais tempo ele pode estar lá, conversando com a equipe, conversando com o paciente, fazendo orientação, avaliando ele beira-leito, fazendo bundles, fazendo auditoria, valorizando essa relação do médico-paciente, do enfermeiro-navegador com a equipe e toda a conexão do hospital. Um outro exemplo aqui, nesse, por exemplo, não cai tanto para CCH, mas é um dos ramos que eu mais tenho admirado que está se desenvolvendo. Na último congresso eu vi 10 empresas desenvolvendo soluções de prontuário por voz. Então imagina num pronto atendimento que você gasta às vezes 15 minutos numa consulta, muitas vezes você gasta 13 minutos olhando para o computador e 2 minutos olhando para o paciente. E a maior queixa que a gente tem é falta de contato visual. É a maior queixa do paciente não conseguir criar uma relação médico-paciente e quebrar o rapport, é falta de contato visual. E o caminho que a gente está indo é para prontuário por voz. A gente vai estar com o paciente conversando naturalmente e o microfone vai estar lá captando toda a conversa, vai transformar aquilo numa nota clínica, mas onde é que isso vai afetar? Ele vai estruturar o dado. Os dados que ficarem numa nota clínica em texto livre não servem para quase nada. O dado ele tem que estar estruturado. Não adianta você digitar no prontuário, o paciente tem alergia de pirona. Não. A alergia de pirona tem que estar na tabela alergias, marcado como escolher na lista lá de pirona. Só assim vai ter alerta automático para garantir que o paciente não vai, vai tomar uma medicação que ele é alérgico. Só que é impossível, na pressão que a gente tem na saúde, conseguir estruturar todos esses dados. E os dados que vão chegar para vocês, para fazer a navegação, no futuro, nos próximos anos, vão vir muito mais estruturados e com muito mais qualidade, porque a única forma da gente fazer isso é tirar da mão do médico. O médico não tem tempo e paciência de digitar todas essas informações. Então, muito disso vai ser captado por voz. No futuro, depois, o pronto atendimento é o primeiro caminho. O pronto atendimento em ambulatório já está acontecendo, vários hospitais já estão testando, mas o que a gente vai ver depois é o médico andando, por exemplo, beira-leito com microfone. Imagina, passar beira-leito na UTI com microfone, fazer as evoluções, notas clínicas. Nisso tudo, o que é que eu quero que vocês tirem? A tecnologia não está aqui para substituir o médico, não está aqui para substituir o enfermeiro, principalmente o enfermeiro navegador. O que a gente tem que focar é como é que a gente vai tornar esse cuidado mais humano, mais eficiente, para cada vez mais vocês focarem em cuidar do paciente.
está lá beira-leito, fazendo seus bandos, fazendo suas auditorias, fazendo os rounds multidisciplinares, fazendo intervenções, contatos com a equipe para fazer intervenções medicamentosas. Menos tempo a gente precisa passar tabulando manualmente esses dados e acompanhando eles manualmente no Excel. E aí, quando a gente fala de pós-hospitalização, eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente terminar a palestra do ideal. Imagina que a gente nem precise ligar para o paciente, porque assim, imagina, você tem 10 mil hospitalizações no ano. Como é que você vai ligar para todo mundo ou escolher, por exemplo, uma amostragem com base numa população, numa linha de cuidado para ligar? Leva muito tempo. Ah, eu posso mandar mensagem, mas assim, ainda é muito tempo. E o que a gente observa? Com os testes que estão sendo feitos com inteligências artificiais, por voz, conversando com pacientes, o que acontece é que, como essas inteligências elas podem ligar para uma quantidade absurda, massiva de pacientes, e tem tempo para conversar com eles, o que se observou foi mensurado, comparou médicos ligando para pacientes com chatbots ligando para paciente. E eles compararam 2 indicadores, o quanto as informações estavam precisas e o quanto esses pacientes consideraram e classificaram aquela ligação como empática. Quanta empatia ele sentiu? E aí você pensa, claro que o ser humano foi mais empático que um robô. Eu não tenho dúvida que um ser humano com paciência seria mais empático se ele for bem treinado em rapport. Só que o médico ligando nas pressas, ele não tem tempo de perguntar como é que o paciente está, se ele está se sentindo bem, conversa com calma, criar uma conexão. Então aqui a gente observa que em empatia, o chatbot foi muito mais empático, da metade aqui, de moderadamente empático, muito empático do que os médicos, que boa parte foi pouco empático, e as respostas tiveram mais qualidade, boa e muito boa, foi mais chatbot. Então a gente tem um potencial de ter dados melhores e mais empáticos. Tá? Deixa eu só compartilhar de novo aqui, que eu vou ter um videozinho de 2 minutos, eu esqueci de botar o áudio. Janela, beleza. Aqui, eu acho que agora vai com o áudio. Vocês estão ouvindo o áudio? Hi, Sarah. I'm Rachel, your AI care manager. How are you doing after your appendectomy? You know, I'm good. I'm glad to be home with my dog, Dennis. It's great to hear that you're back home with Dennis. I noticed that Dr. Chang has prescribed you some antibiotics, specifically ciprofloxacin and metronidazole, due to your ruptured appendix. Were you able to get these medications? I was. I did forget to mention to the doctor that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Great question. The antibiotics you've been prescribed, ciprofloxacin and metronidazole, don't contain penicillin. So it's perfectly safe for you to take them. Can you begin taking them today? Yeah, I certainly can. Do you have any tips for faster recovery? Given that you have diabetes, keeping your blood sugar levels in check will be beneficial for your wound healing. Your hemoglobin A1C was at a healthy level of 5.5, but your glucometer readings from yesterday were a bit on the high side. So keep taking your metformin and try to steer clear of foods high in carbs. How does that sound to you? I think I'll be able to avoid the carbs for the week. You know, I need to go right now, but it was great talking to you. I'm glad we had this talk. I'll pass along your progress to Dr. Chang. Goodbye. Goodbye. Bom, essas tecnologias já estão sendo testadas nos Estados Unidos. Não necessariamente você precisa, por exemplo, ligar por vídeo, pode ser uma ligação normal ali, mas para ficar bonito, para a imagem. Mas olha esse caso, uma paciente que saiu de uma apendicectomia, foi prescrito cipro e metro, ou não foi bem orientada, ou não conseguiu tirar todas as suas dúvidas, e não estava tomando os antibióticos que foram prescritos, porque ele achou que tinha reação cruzada com alergia à penicilina. E numa ligação você conseguiu criar um rapport, perguntar como o paciente estava, criar uma conexão, orientar e garantir que ela volta para o plano terapêutico dela tomar antibióticos, e ainda com os dados que foram medidos, porque não foi só um script simples, ela sabia a cirurgia que foi feita, o antibiótico que foi prescrito, e ela tinha acesso aos dados do glucômetro, do glicosímetro da paciente, que é um glicosímetro smart, e já sabia que no dia anterior, já em casa, o açúcar estava dando alto, que inclusive pode ser, né, atrapalha a cicatrização, atrapalha, né, aumenta o risco de infecção, ou pode ser até indício já de sepsis, coisa do tipo, e já fez uma intervenção, já fez uma orientação. Essa é a medicina que a gente vai ter no futuro, e isso daqui, como eu digo, não é para intervir, não é para substituir o enfermeiro.
partir do momento que ele faz a intervenção, por exemplo, se nos próximos dias o paciente continua sem seguir o plano terapêutico, nível 2, o enfermeiro que vai ligar para o paciente. Ou então, se você consegue, pelos sinais vitais, ver que o paciente estava não só alto a glicemia, mas deu 400, pô, será que isso aí não é sepsis? E aí já manda o paciente voltar no hospital para ter o cuidado humano. É a única forma da gente conseguir ter esse cuidado em escala com a complexidade que a gente está tendo e os custos que a gente está tendo na saúde. Então, guia prático, eu digo, para vocês começarem, a gente precisa estruturar e integrar esses dados, o que for possível. Estruturar dados começa pelo seu hospital, começa pelos seus processos, pela assistência, se depois conseguir avançar para integrar dados externos, atenção primária, às vezes você tem uma operação verticalizada, conseguir ter acesso do ambulatório. Analisar esses dados, pode ser alerta simples, parâmetros, mínimo e máximo, então comparação automática de resistência antimicrobiana, ou desenvolvimento de algoritmos, ou a forma mais fácil, comprem ferramentas que possam aumentar a eficiência do trabalho de vocês, tá? E agir sobre esse dado, não adianta ter o dado, ter o alerta e não agir. Vocês têm que ter protocolo de intervenção. Ah, se um paciente começou um antibiótico e depois veio uma cultura e veio resistente. Qual é o protocolo de intervenção? Para quem eu ligo, em quanto tempo eu tenho que intervir, para qual antibiótico eu vou trocar, como eu vou escalonar, são protocolos de intervenção, não é só o tratamento inicial. Tá? E o que for possível de fazer esse acompanhamento remoto é muito importante. Enquanto vocês não tiverem acompanhamento remoto, no mínimo, medir rehospitalização, que são os dados que estão na sua mão. Se o paciente foi no seu hospital e você não está conseguindo integrar os dados que estão, por exemplo, em outro setor, vamos começar por aí. E, então, o que eu digo, o cuidado, ele não termina na alta hospitalar. O cuidado terciário, o cuidado de alta complexidade, ele é o mais delicado, o mais complexo, de maior custo, mas o cuidado não termina aí. A eficiência do cuidado tem que ser pensado no contínuo, na atenção primária, no acompanhamento ambulatorial, e o médico profissional do futuro será aquele que conseguir combinar toda essa parte clínica, essa parte humana, os dados que vocês vão conseguir captar e a tecnologia para conseguir acompanhar esse paciente onde ele estiver e o tempo inteiro. Então, obrigado pela atenção. Se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos como esse, eu convido vocês a se conectarem comigo no LinkedIn, faço posts semanais por lá. Outra página também que eu posso recomendar para vocês, já está com quase 9 mil seguidores, sobre inovação em saúde. Lá a gente tem 20 embaixadores que produzem conteúdo de diversas áreas, sobre tendências da saúde, novas tecnologias, tá? E aqui tem meus contatos, estou à disposição para tirar dúvida para vocês. Obrigado por acompanhar a palestra. Obrigada, doutor Lucas. Nossa, incrível. Acho que todo mundo ficou aqui extasiado, né? A gente está vivendo o futuro. A gente pensa que está muito longe, mas na verdade está aí bem pertinho. Muito obrigada, doutor. A gente vai dar seguimento.